Olá, amigos. Esse é o nosso quadro de todos os sábados, falando de Espiritismo, aqui no nosso grupo Feice Espírita e também no canal do YouTube, o Feice Espírita. Nós vamos dar continuidade hoje, como foi dito no último quadro, em relação ainda à questão do umbral. No primeiro quadro, nós vimos que quem trouxe as informações com muita mais propriedade e evidência em relação ao umbral foi o espírito do André Luiz na sua obra Nosso Lar. Pois bem, desde aquela época, dos anos 40, né, que alguns espíritas atacam a obra Nosso Lar, o médio Chico Xavier e os espíritos do Emmanuel e do André Luiz, dizendo eles, alegam eles, que é uma tolice toda a obra, que não existe umbral, que não existe colônias espirituais, que isso tudo é uma fantasia, que o Chico sofreu uma mistificação, enfim. Eu não sei nem o que dizer em relação a esses que assim se expressam. E eu sei o que dizer para esses também. Não adianta lermos Kardec. Né? Por muito tempo houve aí uma campanha: leia Kardec para entender Jesus. Né? É bonito e é verdade. Aí vinha aqueles outros que diziam assim: isso é um absurdo, está colocando Kardec num grau superior. Não, muito pelo contrário. Leia o Espiritismo, estude o Espiritismo, compreenda o Espiritismo, aí você vai entender Jesus e todos aqueles supostos mistérios da vida. Por quê? Porque é a doutrina espírita o consolador prometido por Jesus. E foi Jesus que falou ainda antes do seu desencarne na cruz, que quando o Consolador prometido viesse, ele se ia explicar tudo. Que naquele momento ele, o Mestre Divino, não poderia ainda falar porque faltava o entendimento para aquela geração, para toda aquela gente. Então nós sabemos que em 1857, né, o Consolador prometido, através do Espírito de Verdade, chegou até um homem chamado Allan, a princípio chamado Professor Rivail, depois adotou o pseudônimo de Allan Kardec, e aí estão as obras da codificação. Então, muitos dentro do movimento espírita ou fora do movimento espírita acreditam que o espiritismo é apenas o que está na codificação. E isso é um absurdo, porque eu vivo dizendo sempre: na codificação encontra-se a base do espiritismo, não a sua conclusão, né? Mas tem quem limite o espiritismo apenas à codificação. E é um erro abismal isso, é um equívoco colossal pensar dessa maneira e achar isso. E esses que assim pensam e acham, muitas das vezes fazem interpretações errôneas quanto o que está contido dentro da codificação. É o caso de quando eles vão alegar, né? E eu vou trazer aqui onde eles alegam que não existe umbral, que não existe colônias, que a obra Nosso Lar é uma ficção. Primeiro, eles dizem isso, como já lhes disse, o tema de hoje é a segunda parte, né, do umbral. Para desmentir a obra Nosso Lar e a inexistência de um lugar como umbral, eles se apegam a esse item do Livro dos Espíritos 87, quando Kardec fez a seguinte pergunta: ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? A resposta dos espíritos é a seguinte: estão por toda parte. Por acaso na obra André Luiz há algo que diga o contrário? Não. Na obra do André Luiz, ou melhor dizendo, nas obras do André Luiz, a gente sabe que o espírito está em toda parte. Ele está na Terra, né? Eles estão no umbral, eles estão em outras regiões que não são mais a umbralinas, né? E estão vamos dizer assim, estão em todos os lugares do universo. E a resposta quanto à pergunta de Allan Kardec é muito parecida com o que André Luiz nos deixou,
em suas obras. Porque eles dizem, estão por toda parte, os espíritos. Povoa infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes. Pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Que regiões interditas aos menos adiantados seriam esses? Visto que o conceito da época de Kardec era céu e inferno, e os espíritos vêm dizer que céu e inferno não existe como seres humanos, nós naquela época, e alguns ainda hoje pensam e acham que existem. Que regiões seriam essas? A não ser umbral. Porque lá no livro Nosso Lar, André Luiz é categórico. Lísia diz a ele, né? O que é umbral? Zonas purgatoriais. Os espíritos do umbral podem atravessar as paredes das colônias Nosso Lar, que encontra-se na terceira zona umbralina? Não. Quem pode? Aqueles que já trazem condições afortunadas e que são merecedores para tal. São aqueles que já se arrependeram dos seus erros passados e querem, se deixam, né, envolver-se por uma nova renovação. Então, de maneira nenhuma, como eles querem fazer alguns acreditarem, o item 87 desmente a existência do umbral. Pelo contrário, reforça, afirma e reafirma tal existência. Vamos adiante. Também eles dizem que não poderia existir umbral nem as colônias por conta dessa questão do item 1012, quando Allan Kardec vai tratar de paraíso, inferno e purgatório. Allan Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: haverá lugares determinados no universo destinados às penalidades e aos prazeres dos espíritos conforme seus méritos? Eles dizem o seguinte: já respondemos a essa questão. Aonde? No item 87. As penalidades e os prazeres são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. E como estão por toda parte, nenhum lugar localizado nem fechado está destinado a um ou a outro. Quanto aos espíritos encarnados, eles são mais ou menos felizes ou infelizes conforme o mundo que habita e seja mais ou menos avançado. No nosso caso, estamos todos encarnados e nosso mundo ainda não é tão avançado. Está se preparando para isso, né? Nós vivemos hoje um momento de transição planetária, mas por enquanto, como não é tão adiantado como nós mesmos sabemos e provamos a toda hora, a violência, a miséria, o sofrimento ainda se faz em grande escala. Aí Kardec, né, não muito satisfeito, ou totalmente satisfeito com a primeira pergunta e resposta, ele faz mais um complemento, ele faz outra pergunta em cima dessa. Ele diz o seguinte: em vista disso, o inferno e o paraíso não existiriam como o homem os representa? Olha a resposta. São apenas figuras. Existem espíritos felizes e infelizes por toda parte. Entretanto, como bem dissemos, os espíritos da mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem se reunir onde quiserem quando são perfeitos. A localização exata dos lugares de penalidades e recompensa existe apenas na imaginação do homem e provém da tendência de materializar e circunscrever as coisas dos quais eles não podem compreender a essência infinita. Então, há quem diga que aqui eles estão dizendo que tais lugares que foram apresentados na obra Nosso Lar não existem. Não é isso? Mas muito pelo contrário. O que é que eles de fato disseram a Kardec? Kardec não perguntou sobre umbral nem colônia espiritual. Ele está perguntando sobre inferno e céu. E céu e inferno, da maneira que nós
acreditávamos, ou alguns ainda acreditam, realmente não existe, porque os espíritos estão por todas partes e reúnem-se por simpatia, né? Claro que os seres que estão no umbral estão ali por uma questão de sintonia. Os que já se encontram nas colônias espirituais estão também ali por uma questão de sintonia. E olha o que é mais fantástico. Só os perfeitos reúnem-se aonde bem queira. É isso que nós vemos, que nós compreendemos ao ler a obra Nosso Lar. Os espíritos perfeitos não vão às regiões umbralinas, mas os espíritos que estão nas regiões umbralinas vão às regiões mais adiantadas? Não. Eles não têm a condição ainda, mas os perfeitos têm, né? Então vejo que tanto a questão 87, o item, como essa questão 1012, não desmente. Agora, o que pega é essa questão de circunscrito. Porque Kardec está perguntando se há ao redor da Terra, enfim, tais lugares destinados. E eles dizem que não, porque eles dizem o seguinte: estão por toda parte. Mas se está ao redor da Terra, é por toda parte também, tanto fora quanto dentro da, como presente na Terra, na forma desmaterializada, né? Na forma de espírito. Só que é o seguinte: a palavra circunscrito também não significa só apenas ao redor, mas significa uma questão de limitação. E não há limites para os espíritos de uma maneira geral. Há limite para os espíritos de ordem inferiores. Correto? Vamos mais adiante. Na 234, Kardec pergunta o seguinte: existem, como foi dito, mundos que servem de estações ou de pontos de repouso aos espíritos errantes? Que mundos de estações seriam esses? Lembram que eu falei na semana passada, na primeira parte desse estudo umbral, que todas aquelas zonas, vamos dizer assim, ao redor da Terra são campos umbralinos, até a terceira, certo? São mundos, porque todas aqueles espaços são um mundo particular. Existe chão e céu, né? Então são desses mundos que Kardec está se referindo. Por que não são mundos materializados como a Terra? A Terra é um planeta material. Vênus é um planeta material, Júpiter é um planeta material e tantos outros no universo infinito que a gente ainda nem sabe de suas existências. Por que não é mundo materiais que Kardec está se referindo, mas mundos espirituais? Pela resposta. Olha a resposta. Sim, há mundos particularmente atribuídos aos seres errantes. Errantes, seres espirituais. Porque a erraticidade é sinônimo de plano espiritual, viu? Não é errante de erro, não. Mundos nos quais podem habitar temporariamente espécie de campos de repouso para a espiritualidade, para a erraticidade, né? Muitos longas, que são sempre um pouco penosas. São posições intermediárias entre os outros mundos, graduados segundo a natureza dos espíritos que pode atingi-los, que neles desfrutam maior ou menor bem-estar. Então estão falando que sim, umbral é um mundo transitório, porque ninguém vai ficar lá eternamente. A colônia espiritual Nosso Lar é um mundo transitório, porque ninguém vai ficar lá eternamente, porque todos ainda, né, irão reencarnar, tanto aqui como em outros mundos materiais. Mas precisamente essa resposta de 234 do item, ele está falando de mundos espirituais. Poderia ser considerado as colônias espirituais está totalmente dentro desse contexto de pergunta e resposta. Várias comunicações. No livro Céu e Inferno, na sua segunda parte, chamado Passamento ou a Passagem, Kardec vai tratar de comunicações que ele obteve de espíritos de diferentes sortes, suicidas, sofredores, felizes, enfim, né? É nessa parte que nós vamos ter as primeiras expressões de como é e de onde estão os espíritos
em determinadas situações, né? Nosso lar é um complemento maior através da história com o desencarne do André Luiz e dos fatos que ele nos traz. Mas Allan Kardec já trouxe, né, há muito tempo antes, nessa segunda parte do livro Céu e Inferno, comunicações tão semelhantes quanto a que o André Luiz vivenciou e nos trouxe. E que Chico também nos trouxe através de suas psicografias, enfim. Aqui é um suicida. Ele se matou e a pessoa que ele namorava também se matou. Ambos se mataram. Seria um tipo de Romeu e Julieta. Então Kardec, ou melhor dizendo, os espíritos, os médios, pergunta a esse espírito em si o seguinte: verdes o vosso amante com o qual vos suicidastes? A resposta é: nada vejo, nem mesmo os espíritos que comigo erram neste mundo. Que noite, e que véu espesso me circunda a fronte. Véu espesso. Onde é que ele está? Umbral, né? Acreditar na perenidade dessa situação? O médium pergunta: você acredita que isso vai ser uma situação eterna? Ele responde: oh, sempre, sempre. Ouço às vezes risos infernais, vozes horrendas que brandam, sempre assim. É diferente do que encontrou. Esse cenário que ele está descrevendo é diferente do que André Luiz encontrou, porque André Luiz chega num plano espiritual, num umbral, como suicida indireto. André Luiz também ouvia vozes, a zombar, a acusar, chamar ele de suicida, né? Ele fala que é uma treva muito grande, poucas luzes, né? E esse aqui, muito antes do André Luiz, está trazendo um cenário quase igual. E onde é que ele está? Se não fosse uma zona umbralina, né? Aí nós temos outro que diz o seguinte: e sendo invocado, ele fala o seguinte: orai, principalmente para que me seja livre desses horrendos companheiros que aqui estão junto de mim, obsediando-me com gritos, sorrisos e infernais motejos. Eles me chamam de covarde e com razão, porque é covardia renunciar à vida. Questão de sintonia. Ele está certamente numa zona umbralina, sim. E por que eu estou chamando aqui a atenção de vocês? E só lhes trouxe essas duas comunicações, mas disse assim, várias comunicações. Porque não só Kardec trouxe várias comunicações que evidenciam a existência do umbral, como também evidenciam a existência das colônias espirituais. Em uma oportunidade anterior, eu lhes trouxe, né, quando o nosso quadro não era feito dessa maneira, era feito apenas através do áudio. Eu falei das colônias espirituais. Tem lá, nessa segunda parte do livro O Céu e o Inferno, uma mensagem de uma condessa chamada Paula. E ela traz elementos que facilmente nós identificamos as colônias espirituais, que ela está numa colônia espiritual. E por que ainda lhe chamamos a atenção para o título Várias Comunicações? Porque não bastasse apenas encontrarmos essas comunicações desses espíritos desencarnados na obra O Céu e o Inferno, através do Senhor Allan Kardec, como também há várias comunicações por diferentes médios em diferentes tempos que evidenciam tais lugares. Só que faltava nome. E André Luiz foi aquele que nos trouxe o nome, quando o chamou de umbral, quando desassociou tal lugar ao inferno eterno criado e divulgado pela doutrina católica, né? Quantos médios de desdobramento tiveram ou ainda fazem um serviço em tais lugares? Seria tudo fruto de suas imaginações? Eu mesmo conto no dedo quantas vezes estive em alguma colônia espiritual especificamente.
E quantas vezes estive em alguns lugares que eu poderia muito bem identificar como uma zona umbralina. E isso tudo também é fruto da minha cabeça? Será? Para maiores informes sobre a existência das colônias espirituais e a defesa da existência das colônias espirituais dentro da codificação e também do umbral, eu lhes recomendo do Paulo Neto essa belíssima obra, que é uma pesquisa que o Paulo fez dentro da estudando os livros da codificação e que ele vem evidenciando, ele consegue evidenciar que tais ou melhor dizendo, que tudo aquilo que André Luiz nos trouxe não é conversa para boi dormir e nem é ficção como muitos querem, né? O livro é As Colônias Espirituais e a Codificação. O autor é o Paulo Neto. Procurem na internet, existe ele em PDF, mas também essa aqui deve ser uma terceira ou quarta edição. E nessa aqui eu acredito que o Paulo trouxe mais elementos. Então eu super recomendo e lhes digo mais. Todo o meu trabalho aqui, em relação ao umbral, também se deu por causa dessa obra do Paulo Neto, né? Alguns aqui sabem que eu e o Paulo Neto, nós divergimos de algumas opiniões em outros campos dentro da codificação. Mas em relação à existência das colônias espirituais e do umbral, a gente chega a um comum acordo de que sim, existe. E vocês podem agora ter percebido isso, porque eu trouxe alguns elementos evidenciando isso dentro da codificação. Não foi? Então, pois bem, adquiram, porque isso aqui é algo muito significativo, porque é conhecimento, gente. E conhecimento nunca é demais. Porque não adianta nós debatemos ou discutimos uma coisa, dizer assim, eu acredito. Não, acreditar todo mundo acredita. A quem está com seus 58 anos ainda acredita no Coelho da Páscoa, é um direito dele. Agora, cadê as evidências? Tem? Não tem. Aí fica difícil, né, sustentar uma convicção ou uma crença se não há evidências e provas. Então, conhecimento como nunca é demais, eu lhes recomendo essa belíssima obra do Paulo Neto. Pois bem, semana que vem nós iremos tratar ainda um pouquinho do umbral, porque nós vamos apresentar para vocês o tema Onde estava Jesus nos 3 dias antes de aparecer para Maria Madalena. Ele ressurgiu, vamos assim dizer, né? Com seu corpo perispiritual a Maria Madalena e aos seus discípulos. É o que a Igreja Católica, ao longo do tempo, disse que foi uma ressurreição da carne. Será que foi uma ressurreição da carne? Tudo isso a gente vai explicar no próximo sábado. Onde estava Jesus nos 3 dias depois do seu desencarne? Ok? Até lá, para todos.